queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 43 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos o assunto de nossa aula de hoje, você já pode ir providenciando o material que você vai precisar. O seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Será muito útil para as suas anotações. E o assunto a ser estudado na aula de hoje, dando sequência aí ao estudo das figuras de linguagem, hoje nós conheceremos 3 figuras de linguagem. São elas a perífrase, a catacrese e também a sinestesia. Os objetivos propostos para nossa aula são conhecer as figuras de linguagem, perífrase, catacrese e sinestesia e identificar essas figuras de linguagem nos textos. Muito bem. Então, essas 3 figuras aí, elas também pertencem ao grupo das figuras de palavras, né? Perífrase, catacrese e sinestesia. Começando então com a primeira, com a perífrase. Tá? Trata-se de uma figura de linguagem que está relacionada às palavras e, por essa razão, ela pertence ao grupo de figuras de palavras. Quando é que ocorre uma perífrase? Quando eu faço a substituição de uma ou mais palavras por uma outra expressão, tá? Essa substituição ela só vai ser feita mediante uma característica ou um atributo muito marcante sobre um determinado termo, né? Que pode ser um ser, um objeto, um lugar. Então, se esse objeto, esse ser, esse lugar tem uma característica marcante, eu posso usar essa expressão no lugar de dar o nome do lugar, por exemplo, né? E eu estou construindo então uma perífrase. Ela pode ser usada na nossa linguagem mais coloquial, né, ou informal. É comum a utilização da perífrase como recurso estilístico tanto nos textos poéticos quanto nos textos musicais. Então, vamos ver alguns exemplos de perífrase. Aposto que esse nome lá no início, né, quando a professora começou a falar, já te assustou um pouco e você pensou assim, meu Deus, o que é isso, né, com esse palavrão aí? Mas não é nada difícil nem nada muito complicado, né? Pelos exemplos você vai ver que é algo muito simples. Então, dizer, a cidade Luz foi atingida por terroristas nesta tarde. Cidade Luz, que aparece ali grifado no texto, refere-se a Paris, porque é uma característica bem difundida desse lugar, né? Então, no lugar de dizer que Paris foi atingida, eu usei uma perífrase, Cidade Luz. A Terra da Garoa está cada vez mais perigosa. Onde fica a Terra da Garoa? São Paulo, né? São Paulo é a Terra da Garoa. Sampa é o grande centro financeiro do país. Também Sampa é um termo, uma expressão que caracteriza São Paulo. O país do futebol conquistou mais uma medalha nas Olimpíadas. Qual é o país do futebol? O Brasil. O país do carnaval celebrou mais uma conquista política. Qual é o país do carnaval? O Brasil, né? O pulmão do mundo está sofrendo com o desmatamento desenfreado. Pulmão do mundo refere-se à Amazônia. Quando a gente fala em pulmão do mundo, todos sabem que estamos falando da Amazônia. Perceberam, então, como é simples uma perífrase? É usar uma expressão ou uma palavra no lugar, né, de dizer o nome daquele lugar, ou o nome do ser, ou o nome do objeto. Tá? Por quê? Porque esse termo, essa expressão, caracteriza, né, este lugar. Muito bem, vamos então à próxima, a catacrese, que também não tem um nome muito fácil, né? E
também está dentro aí do grupo de figuras de palavras. Então, é uma figura de linguagem que representa um tipo de metáfora de uso comum que, com o passar do tempo, foi desgastada e acabou se cristalizando numa nova figura de linguagem que é a catacrese, né? Então, existe sim uma semelhança com a metáfora. Por que aconteceu isso, né? Porque quando a gente começou a utilizar tanto determinada expressão ou palavra, nós não notamos mais o seu sentido figurado, né? E passamos a usar isso de forma muito comum. Por exemplo, o pé da cadeira está quebrado, né? Então esse pé da cadeira, parece que ali não há mais um sentido figurado, por isso uma catacrese, né? Da mesma forma, não deixa de ser um sentido conotativo, né? Por quê? Porque não refere-se ao pé no sentido de ser um pé como o pé do nosso corpo. Não, não é isso. Mas é a base, é o que dá sustentação para a cadeira. Assim como o pé também é a nossa base e nos dá sustentação. Então é feita esta associação, né? Então nós temos que pensar que não temos ali um sentido denotativo, e sim um sentido conotativo, né? Muito bem. A cadeira, ela não possui o pé, como eu falei, né? O pé do corpo humano, certo? Mas tem lá aquela parte que representa a sua base, a sua estrutura. Muito bem. Lembre-se que o sentido denotativo é aquele que nós encontramos aonde? No dicionário. É o sentido real, concreto, né? É o conceito real da palavra. E quando eu falo pé da cadeira, eu estou usando um sentido figurado ainda, um sentido conotativo da palavra, né? Então, dessa forma, a catacrese, ela é, digamos que um tipo especial de metáfora, que já foi incorporada por todos os falantes da língua, né? Mas por ser uma expressão muito utilizada e, portanto, desgastada com o seu uso, até estereotipada, viciada, pouco original, ela então é considerada uma catacrese. Vamos a mais alguns exemplos aí de catacrese. Eu tenho certeza que você usa tudo isso aí no seu dia a dia, na sua fala, ou já ouviu alguém falar alguma dessas expressões. Então, vamos lá, pessoal. Na nossa linguagem coloquial, informal, também em textos poéticos, músicas, pode ser considerada uma gíria, tá? Então, nós temos aí várias expressões que são consideradas catacreses. Vamos ver, ó. Árvore genealógica, né, por causa da palavra árvore, fio de óleo, o céu da boca, a boca do túnel. Olha aí quantas, boca da garrafa. Na garrafa tem uma boca com lábios, língua, dentes? Não. Então, não é a boca no sentido denotativo, mas sim no sentido conotativo, porque seria a abertura da garrafa, né? Pele do tomate, o braço do sofá, o braço da cadeira, o corpo do texto, o pé da cama, o pé da montanha, o pé de limão, a perna da mesa, a maçã do rosto, a asa da xícara, a asa do avião, os dentes do serrote, os dentes de alho, cabeça de alho, cabeça de prego, cabeça do alfinete. Então, acho que vocês conseguem perceber aí o uso de palavras que têm uma aplicação em outro contexto, num sentido real e denotativo, mas que ao serem aplicadas aqui nesse sentido figurado adquirem um sentido conotativo, né? Porque eu não posso pensar no sentido real aqui do dente, da cabeça, do pé, da perna, do braço, e sim no sentido figurado da expressão. Ok, pessoal? Vamos conhecer então a terceira do grupo de hoje, que é a sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que também está dentro do grupo de figuras de palavras e ela refere-se à mistura de sensações que estão relacionadas aos nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos são
o tato, a audição, o olfato, o paladar e a visão. Então, sinestesia vai estar relacionada a isso, tá? Então, ela está relacionada com os nossos planos sensoriais, com aquilo que a gente pode sentir. Muito bem. Também é o tipo de figura que vai aparecer muito aí nos textos poéticos e também musicais. Vamos a alguns exemplos de sinestesia, né? Aqui eu trouxe exemplos dentro da literatura. Então, são poemas, trechos de histórias, né? Vamos lá, ó. E um doce vento que se erguera punha nas folhas alagadas e lustrosas um frêmito alegre e doce. Então, o doce, né? O doce é o quê? É a representação de qual sensação? É o paladar, é como se você sentisse o gosto, né? O gosto doce. O outro exemplo, por uma única janela envidraçada entravam claridades cinzentas e surdas, sem sombras. Lá no surdas, remete a qual dos nossos sentidos? A audição, né? O ouvir. Vamos ao terceiro exemplo. Insônia roxa. A luz a virgular-se em medo. O aroma endoideceu. Upuou-se em cor. Quebrou. Gritam-me sons de cor e de perfumes. Olha quantas sinestesias aqui. Então, roxa é a cor, você consegue ver, é a visão. O aroma é o cheiro, o olfato. A cor é a visão. Gritam-me sons, se eu posso ouvir os gritos e os sons, então audição. Perfume, cheiro, olfato. Então essas palavras que remetem a um dos nossos 5 sentidos. Tá? Então a gente chama de sinestesia. Vamos a mais alguns exemplos. As falas sentidas que os olhos falavam. Não quero, não posso, não devo contar. Falas. Então, fala, você ouve, audição. Olhos, visão. Esta chuvinha de água viva e espemeando luz, e ainda com gosto de mato longe, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema, ó, gosto, paladar. Até ali outras palavras também, né? Meio baunilha, meio manacá, então ele está descrevendo esse gosto, né? Paladar. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Azul, cor, visão. Acariciando, eu posso pegar, então é tato. Tá? Então prestem muita atenção nas palavras que vão fazer referência às sensações, aquilo que a gente pode sentir. Para a gente fixar agora esses conceitos, né? Porque nesta aula de hoje foram 3 figuras de palavras. Então, para que a gente fixe bem, vamos lá. Perífrase, substituição de um nome ou termo por uma expressão maior que retrate alguma característica ou fato marcante relacionado ao nome. Como Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Leão, o rei da selva. Paris, a cidade luz. Petróleo, o ouro negro. E São Paulo, a terra da garoa. Tá? Então, acho que a perífrase, ok, bem entendido, né, pessoal? Catacrese, emprego impróprio de um termo por não existir um termo mais adequado, né, para designar certas ações, coisas ou qualidades. Então, olha lá. Batata da perna, cabeça de alfinete, braço do sofá. E por último, sinestesia, mistura de sentidos numa mesma expressão. Perfume doce, olfato e paladar. Voz macia, audição e tato. Cores frias, cores quentes, visão e tato. Então, isso aqui foi só para a gente fixar
essas 3 figuras de linguagem que pertencem ao grupo das figuras de palavras. Muito bem, pessoal, então agora é a hora de você pegar os exercícios propostos para esta aula de hoje e praticá-los para que você fixe esses conceitos. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!